Olá, meus amigos, tudo bem? Então, nós vamos começar o nosso vídeo falando um pouco, sobre educação. Mas antes de tudo, trago aqui para vocês algumas dicas, sobre como escolher uma boa escola para colocar o seu filho para que ele possa estudar, né? E mesmo nesse período da pandemia que estamos passando devido ao Covid-19, um vírus mortal que vem trazendo aí muitos problemas à população, inclusive mortes, eu quero dar algumas dicas para vocês, para como fazer uma boa pesquisa, e escolher uma boa escola para colocar o seu filho, tá bom? Antes disso, peço que vocês deem aí um like, tá bom? E que vocês possam acompanhar os outros vídeos, né? E eu também aceito sugestões de assuntos que nós podemos conversar aqui, tá? No nosso canal de educação. E educação, gente, ela não está voltada somente para o que acontece dentro da escola, mas o que nós podemos fazer o antes de entrar na escola, tá bom? Para que a gente possa ter boas aulas dentro daquela estrutura física, tá bom? Que nos recebe para nos ajudar com os conteúdos seculares, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa Constituição, né? A Constituição Federal de 1988, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, bem importante, né? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nós educamos pessoas. Primeira coisa que nós precisamos botar na mente: educação começa em casa, né? Educação começa em casa. Então, é a família que tem a grande responsabilidade de educar o seu filho, primeiramente em casa, tá bom? Então, a primeira dica que nós precisamos ter consciência é de que antes de eu procurar uma escola, seja ela particular, seja ela pública, eu preciso ter a consciência de como eu estou ensinando meu filho em casa. Porque a educação, primeiramente, ela é feita em casa, né? Então, como diz no Estatuto da Criança e do Adolescente, fala de direitos, né? Que a criança tem direito a estudar, que a criança tem direito ao livre lazer, né? E várias outras coisas. Mas, e os deveres? Né? E os deveres? Não se é falado tanto. Qual o dever da criança em casa? Ela precisa sim ajudar os pais, ela precisa sim, dentro da sua casa, aprender como arrumar a sua cama quando levanta, aprender a cuidar dos seus sapatinhos, né? Da sua roupinha, né? Então ela precisa aprender sim os direitos que ela tem, né? Mas ela também precisa aprender os deveres que ela precisa fazer em casa. Então ela precisa viver isso em casa. Agora, quando se trata de ir para a escola para se aprender conteúdos, é outra coisa. Não vamos misturar as coisas, tá bom? Então, é muito diferente. Na escola se ensina conteúdos. Nós não podemos deixar a escola assumir esse papel que os pais devem fazer de educar, tá bom? Então eu percebo que muitos pais, tá bom? E até mesmo a escola às vezes confunde, né, essa questão. Porque a escola muitas vezes vê que alguns pais não ensinam seus filhos valores morais e muitas vezes eles acabam sendo ensinados na escola pelos professores que também passam a tomar esse papel. E não é assim, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso, tá bom? Então, antigamente, né, a pedagogia, o ato de ensinar, né, nas suas várias maneiras de ensinar, surgiram vários estudiosos, né, e muitos deles chegaram a ter métodos, a criar métodos para se ensinar, né, e com o tempo esses métodos foram sendo aperfeiçoados, né, foram sendo trazidos à sociedade e as escolas passaram a ensinar seguindo uma metodologia. Então é muito importante. A segunda dica que eu dou, tá bom? A primeira dica que eu falei é a consciência de que a educação começa dentro da casa, da sua própria casa,
né? E não misturar isso com o que é ensinado na escola sobre conteúdo. Então, a segunda dica que eu dou é, antes de chegar numa escola para colocar o seu filho, pesquise como que é a estrutura física da escola. Se é uma escola que apresenta segurança. Eu não vou dizer para vocês que as escolas do nosso país são perfeitas, não são. Elas têm os seus defeitos. Mas veja se pelo menos lá tem um lugar, tem condição de colocar o seu filho para que ele vai estar seguro, né? Outra coisa é a estrutura física, ou seja, do corpo docente. Como são os professores, como é o coordenador pedagógico, como que é a pedagoga ou pedagogo, como que é o orientador educacional. Procure conhecer todos esses profissionais. Vai ser muito importante. Faça uma visita, não só em uma, não só em duas, não só em 3 escolas, mas conheça várias escolas, até você chegar numa decisão final, tá bom? Não só para ver outras coisas, mas para ver se realmente aquele é o lugar adequado para colocar o seu filho. Lembrando, nossas escolas não são perfeitas, tá bom? E o ensino no nosso país não é perfeito, mas nós temos sim condições de poder encontrar boas escolas, tá bom? A terceira dica que eu dou, que é muito importante, analise o material pedagógico que o seu filho irá utilizar, né? Nas escolas públicas, geralmente aqui no Paraná, se eu não estou enganado, eles dão muito os livros, né? Os demais itens do material escolar são comprados pelos pais, né? Então a mesma coisa nas escolas particulares é feito também uma lista de material, tá bom? Que é dado para os pais comprarem, tá bom? E incluindo livros, tá? Então é muito importante saber a diferenciação de uma escola pública para uma escola particular. Escola pública já está te dizendo, prefeitura e governo do estado para manter. E a escola particular, tá bom? Ela é uma escola privada, ou seja, onde os pais vão ter que pagar também, né? Vão ter que pagar para o seu filho estudar. Então tem que pesar na balança, tá bom? Se é hoje interessante colocar seu filho numa escola particular ou se é interessante colocar numa escola pública, tá bom? Analise o perfil do seu filho. Tem que pensar muito bem, tá bom? Veja suas finanças, se hoje é possível você fazer esse investimento numa escola particular. Se valer a pena, se você tiver condições, coloca numa escola particular, mas pesquisa bem várias, tá? Não vou aqui citar escola X, escola tal, mas que você faça uma pesquisa, tá bom? Então, a quarta dica que eu dou, que é muito importante, tá? É você analisar quanto que vai ser a questão financeira que você vai investir, mesmo sendo numa escola pública, você também tem gastos. E se for numa questão de uma escola particular, como que você vai fazer esse controle financeiro? Então, como eu falei, controle financeiro. E a quinta dica, que é muito importante, você está atento, tá bom? Ao reforço. Tem crianças, tem adolescentes e tem adultos que muitas vezes, mesmo assistindo aquela aula, ainda precisa de um reforço para entender determinada matéria ou conteúdo de uma determinada disciplina, tá bom? Então é importante analisar isso, tá? Então nesse próximo vídeo que a gente vai gravar, a gente vai falar um pouquinho das diferenças mais das escolas particulares e das escolas públicas, tá bom? Eu agradeço por você ter participado e acompanhado, e acompanha nosso vídeo aí, dá um like, tá bom? E vamos ao próximo vídeo. Obrigado por todos estarem aqui participando.